Na democracia brasileira, o voto é obrigatório. No entanto, numa pesquisa recente do Instituto Datafolha, 61% dos eleitores brasileiros ouvidos se declararam contrários a comparecer às urnas. Para entender e falar um pouco mais sobre a democracia brasileira, no ano especial para o Brasil, nós convidamos o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, que este ano assumiu também a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, seja bem-vindo. Eu que agradeço esse convite de poder estar dialogando com ampla liberdade e com muitas pessoas a respeito de temas tão importantes. Ministro, qual é a sua opinião sobre a democracia brasileira? Qual é o estágio de democracia? Somos uma democracia, se compararmos com as velhas democracias do mundo, ainda recente, mas com desejo de permanecer democráticos nesse país. O que o senhor diz sobre a democracia brasileira? Qual é a sua opinião? Do ponto de vista da análise da democracia, como o número de eleitores que participa do processo eleitoral, o Brasil vem ampliando a sua participação popular. Se nós levarmos em conta que na eleição de dezembro de 1945 para a presidência da República, 11% da população votava, e nas últimas eleições, e nestas eleições que vão ocorrer agora, melhor dizendo, em 2014, 71% dos habitantes do país estão aptos a votar. Nós saímos em 1945 de 11% da população eleitora para hoje 71% da população eleitora. Ou seja, nós, num país de 200 milhões de habitantes, temos quase 143 milhões de eleitores. Então, em números absolutos, a democracia no Brasil, ela vem cada vez mais aumentando a participação da população no processo eleitoral. Mas democracia não é só o voto. Este eu acho que é o debate a ser feito. A democracia, na forma da Constituição de 88, ela é uma democracia que também depende da intermediação dos partidos políticos. Para ser candidato, alguém tem que ser filiado a um partido político. E nós sabemos que no Brasil, estes partidos políticos nem sempre são democráticos, os partidos políticos nem sempre têm uma base popular e esta intermediação, às vezes, não é feita da maneira como seria desejada. Então, a democracia também, ela passa por isso. Dando um exemplo concreto, nós votamos para presidente da República. Então, se nós formos analisar as eleições agora de outubro de 2014, existem registrados no Tribunal Superior Eleitoral 11 candidatos. As pesquisas eleitorais indicam três em primeiro lugar na disputa eleitoral, aí acima dos 2 dígitos de intenção de votos. Quem escolheu esses 3 candidatos? Quer dizer, o cidadão tem o direito de escolher entre 11 candidatos. Dentre esses 11, tem 3 com maior possibilidade de disputa, mas quem que escolheu esses 11? Quem que escolheu esses 3? Houve participação popular na efetiva escolha? Então, que democracia é essa? Sou a favor de candidatura independente, ou seja, sem dependência de partido? Eu penso que nós temos que oxigenar a participação política da cidadania brasileira, principalmente em um mundo com as novas plataformas de mídia, de imprensa, de comunicação. Hoje em dia você se comunica com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo online, imediatamente. Então a participação política, a cada 2 anos, a cada 4 anos, parece algo que vai ficar cada vez mais para o passado. Então nós temos que pensar numa atividade em ser mais contemporâneo com as tecnologias. É por isso que eu penso que um debate sobre a forma de indicação dos candidatos pelos partidos, que pode inclusive passar por candidatura avulsa, independente de partido político, pode ser algo interessante para oxigenar a democracia e a participação da cidadania no processo eleitoral cada vez mais. Eu li recentemente uma entrevista sua, aliás, exatamente quando o senhor assumiu o Tribunal Superior Eleitoral, e o senhor falava justamente dessa questão dos partidos, e falou que em algum momento, dada a realidade hoje de redes sociais, em que as pessoas se manifestam sobre vários outros assuntos, que a forma de plebiscito ou qualquer outra consulta popular poderia ser dinamizada.
Sim. Onde é que dá para chegar hoje, levando-se em conta que é um formalismo da lei, é um formalismo da justiça, é um formalismo do direito, acho que vem daí. Exatamente. Um plebiscito, um referendo, tem todo aquele processo de horário eleitoral gratuito, de discussões, de direito de resposta, enfim, é uma burocracia, um custo muito grande. Então nós precisamos, primeiro, para as próximas eleições, modernizar os equipamentos eletrônicos usados, ou seja, modernizar a urna eletrônica. Hoje ainda a gente tem uma plataforma que, embora seja extremamente segura, né, e eficaz e eficiente da urna eletrônica, mas ela ainda é um equipamento, vamos dizer assim, trambolho. Né? Ela não é um... Ela tem que ser levada, né? Ela tem que ser adornada, tem que ser trazida para a contemporaneidade. Então nós temos que modernizar esses equipamentos, ter uma praticidade, uma maneira mais rápida e fácil de se votar e mais barata. As eleições gerais de 2014 custarão aos cofres públicos cerca de 700 milhões de reais. Até que não é dentro de uma eleição nacional, 143 milhões de eleitores, pode até não parecer algo extremamente vultoso. E, como se costuma dizer, a democracia não tem que ser precificada, a democracia tem que ser exercida. Mas penso que podemos baratear isso e dinamizar a participação popular com mais consultas, com mais referendos, com a possibilidade de um exercício de uma democracia direta, pensando legislação que desengesse esta forma de se fazer a participação popular de uma maneira tão rigorosa. Qualquer plebiscito, qualquer referendo tem as mesmas regras de uma eleição para a presidência da República. Eu penso que poderíamos pensar isso no Congresso Nacional de uma maneira a dinamizar essas consultas. E hoje a urna eletrônica ela já é apta a, no momento de se votar para um prefeito, para um vereador, também a comunidade local decidir outras coisas. É possível que nas comunidades locais se insiram, então, decisões coletivas daquela comunidade. Numa eleição estadual, também a urna hoje já está apta a inserir, para o mesmo no dia da votação, outras votações. Ocorrerá, por exemplo, em Campinas, na região de Campinas, uma votação simultânea, no mesmo momento que se votar para presidente, deputado, senador, governador, também poderão votar os cidadãos de Campinas, de um determinado bairro de Campinas, sobre a emancipação daqueles distritos. Isso já está fazendo já parte está fazendo nesta eleição. Ou seja, na mesma urna na eletrônica? mesma urna, exatamente. Então estamos dinamizando exatamente essa possibilidade de novas consultas, de novos referendos, de novos plebiscitos que possa o Congresso Nacional decidir. Evidentemente, quem convoca referendo e plebiscito não é a Justiça. Isso é competência do Congresso Nacional. Mas nós já estamos com tecnologias aptas a fazer isso simultaneamente à eleição. Agora, o desafio é criar uma condição mais barata para que isso pode ser feito não só na época de eleição ordinária, que são as eleições municipais a cada 4 anos e as eleições gerais a cada 4 anos, ou seja, de 2 em 2 anos temos eleições no Brasil. Mas também poder permitir isso em outros períodos, de acordo com o desejo da nação brasileira expressada pelo seu Congresso Nacional. Ministro, o senhor toca num ponto aí que é talvez dos mais contemporâneos hoje, que é como dinamizar a participação popular. O governo escolheu uma maneira que seria a formação de conselhos populares, de uma consulta a determinados conselhos. Houve uma crítica da oposição dizendo que isso poderia ser partidarizado. E, evidentemente, o senhor preside um órgão que faz a eleição geral, em que cada brasileiro tem o direito de ir lá se manifestar. O que precisaria para ter esse facilitador e essa dinamização de, durante os 4 anos de mandato, por exemplo, do Congresso Nacional, do Presidente da República, das assembleias, do prefeito, bom, seja lá de quem for, do governador, em que assuntos polêmicos que mereçam mais do que os 513 deputados do Congresso, os 81 senadores, ou sei lá quantos deputados estaduais das assembleias, consultar o brasileiro que se dispuser a ir lá e dizer, não, eu sou contra ou a favor disso, no caso, evidentemente, de um referendo, ou de um plebiscito, de escolher um ou outro regime, uma ou outra possibilidade. O que precisa para ter essa... Porque resolveria o problema de consulta popular, essa polêmica que tem hoje, não é? Sim. Eu penso que, primeiro, a legislação do plebiscito e do referendo ser modernizada e ser facilitada a forma de realização. Em termos da justiça eleitoral, estamos cada vez mais barateando o preço do voto. Então, o custo das eleições está ficando cada vez mais barata quando analisada o custo geral com o voto dado.
Isso já estamos fazendo e estamos aí provocando as áreas técnicas para aprimorar mais ainda e baratear mais ainda o custo das eleições. Agora, por outro lado, é necessário também que os partidos políticos e os parlamentares, os políticos de modo geral, eles estejam também atentos que a democracia hoje cada vez mais demanda um contato com a população, com a cidadania. Hoje nós temos muito mais, num corte que antigamente existia, na época da Guerra Fria, era o corte ideológico, direita e esquerda. Hoje, as discussões se dão de uma maneira mais transversal. Você tem as discussões do meio ambiente sustentável, você tem a discussão relativa a uma determinada região da cidade, você tem a discussão relativa àqueles que são ligados ao esporte, àqueles que são ligados ao agronegócio, aos trabalhadores de tal ou qual segmento. Ou seja, as relações hoje se dão de uma maneira muito mais complexa do que aquele mundo que existia há 20 anos atrás, de direita versus esquerda. E a política, os políticos ainda parece que, e mesmo todos, né, com a queda do Muro de Berlim, com aquela, fica assim aquelas, e agora, como é que vai ser? Como é que vai se dar a atividade política? Qual é a linha ideológica? Não existe mais aqueles paradigmas fáceis, aquelas caixinhas fáceis que você se encaixava e seguia dentro de um, digamos assim, de um figurino. O mundo parecia mais simples por esse aspecto. O mundo parecia mais simples, o mundo hoje é mais complexo. E a política tem que se adornar, ela tem que se tornar apta a dizer aquilo que esse mundo quer. Os protestos que ocorreram em junho de 2014 mostram um pouco essa, de 2013, do ano passado, de junho de 2013, mostram exatamente, penso que um pouco isso. Eu quero uma maneira de me expressar, eu não sei como e não me sinto representado. Então, como se fazer isso? Os partidos políticos parece que estão devendo muito em relação a isso. Os partidos políticos hoje viraram apenas e tão somente um instrumental de acesso ao poder, porque para alguém disputar a eleição tem que estar registrado num partido político. Mas eles não estão dando vazão a essa possibilidade de, através da atividade partidária, as pessoas expressarem as suas vontades, os seus desejos, a sua atividade política. E as pessoas cada vez mais vão indo, então, a essas áreas, vamos dizer assim, mais diluídas, que não são ideológicas, de atividade política também, porque é uma atividade política, mas com interesses específicos. E o partido político deveria ter, então, essa possibilidade de fazer essa unificação de um interesse específico ou de vários interesses específicos dentro de um grande projeto político. E penso que hoje os partidos políticos não estão conseguindo, não estão sabendo fazer esse tipo de atividade, o que afasta as pessoas dos partidos políticos. Por que o senhor acha que 61% dos brasileiros, aliás, essa é a primeira vez que a maioria do eleitorado brasileiro diz ser contra a obrigatoriedade do voto? O número é expressivo, mas expressivo talvez seja mais o fato de que é a primeira vez que a maior parte do eleitorado acha que não deveria ser obrigatório o voto. O senhor acha que é o problema da representatividade, dessa confusão supostamente ideológica partidária, que não necessariamente essa não sensação de representatividade quando o político, uma vez está eleito e tem um mandato de 4 anos, seja no cargo executivo ou no legislativo? Por que o senhor acha que 61% disseram assim, não acho que tenho que ir às urnas a cada eleição? Eu penso que é um pouco um somatório de tudo isso que você falou. É um somatório dessa desilusão com a política, a ideia de que a política, para as novas gerações principalmente, é algo sujo, é algo que não tem solução, é algo para pessoas mal intencionadas, porque muitas vezes as críticas que são feitas, as denúncias que a imprensa divulga e que tem que divulgar e que é necessário que se divulgue para fins de transparência e de se evitar, né, que as coisas erradas possam perdurar, mas por outro lado isso, com uma conotação às vezes um tanto quanto mais exagerada, leva a uma desilusão da sociedade. Os partidos políticos hoje que não têm posição ideológica clara, até porque as ideologias se desmancharam no ar, né? E as coligações são uma prova disso. As coligações são uma prova disso. E os partidos passam a virar um mercado de horário eleitoral gratuito, de acesso a fundo partidário, né? As pequenas agremiações, em geral, acabam sendo esse tipo de, vamos dizer assim, de satélites de grandes partidos para fins de coligação. Eu te dou o tempo e você me elege um deputado,
que sozinho um determinado partido não conseguiria, mas coligado consegue, junto a um outro grande partido, junto a uma outra grande candidatura. São vícios que têm que ser repensados. Agora, em relação ao voto obrigatório... O senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor do voto obrigatório. Por que eu sou a favor do voto obrigatório? Exatamente porque nós temos que entender que a participação política é um dever do cidadão, não é um direito. Nós temos que entender que este dever, ele deve ser, caso não cumprido, sancionado. E nós temos que incutir na pessoa, no cidadão, a ideia de que se ele vive em comunidade e se ele vive numa nação, ele tem obrigações com essa nação. E a primeira obrigação que ela tem é de não se omitir. Quando alguém vota num determinado político, ele é responsável por esse político. Se esse político é corrupto, essa pessoa é responsável por político corrupto que ela elegeu. As pessoas não podem ter aquela posição confortável de achar o seguinte: bom, eu não vou votar porque nenhum presta, ninguém me representa, então esta pessoa, então, que ela tome uma atitude política, que ela saia, que ela tente, então, transformar essa ideia de uma possibilidade das pessoas, né, se omitirem e lavar as mãos. Eu penso que é ruim para o ambiente político e pode também dar ensejo num país que ainda é um país que tem pessoas com uma grande desigualdade social e cultural, tem pessoas vivendo ainda em condições difíceis de vida, de habitação e de acesso a recursos, e essas pessoas, num voto facultativo, ficariam mais suscetíveis do que já são, por exemplo, à compra de voto. Mas não há um lavar as mãos mesmo com a obrigatoriedade? O senhor já ouviu aquela frase, já fiz a minha obrigação, já votei. E aí a pessoa se omite, não se omite de votar, porque em algum momento se vê obrigada, mas se omite de acompanhar o mandato do parlamentar, até porque em algum momento, convenhamos, não tem lá tantos instrumentos para se acompanhar. O senhor está defendendo exatamente uma forma de se abrir um pouco mais o mandato do parlamentar ou do executivo, com consultas mais rápidas, mais eficientes, sem toda essa estrutura que é uma Como eleição. Fizemos agora, nas resoluções do TSE, que eu fui relator, de obrigar as campanhas eleitorais, na prestação de contas parciais, a identificar os doadores. E estão aí nos jornais já a primeira parcial divulgada agora, dia 6 de agosto de 2014, mostrando quem está financiando quem. Eu penso que o eleitor tem o direito de saber quem está financiando determinado candidato para, no momento de exercer o seu voto, também avaliar se ele concorda ou não com o suporte dado por determinados grupos econômicos, por determinados interesses a este ou aquele candidato. Ou seja, quanto mais transparência, melhor. O que eu penso é que o voto obrigatório, ele leva à necessidade da pessoa se envolver com a política e se comprometer com a direção da nação, com a direção do seu estado, do seu parlamento, do seu município. E eu penso mais, eu já votei no Supremo Tribunal Federal pela proibição, pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade do financiamento da democracia por empresas jurídicas, por pessoas jurídicas, por empresas. Financiamento de campanha, o senhor está dizendo? Não, eu não gosto de falar financiamento de campanha, nem financiamento de candidatura. Quando se fala em financiamento de campanha e financiamento de candidatura, nós estamos num conjunto maior. É quem financia a democracia. Quem hoje financia a democracia no Brasil são grandes grupos econômicos e não o cidadão. Só que quem é eleitor, quem é o dono da soberania do voto, é o eleitor. Só que esse eleitor acaba não se envolvendo, porque ele sequer precisa dar energia do seu dinheiro para contribuir com determinada linha política, determinada linha ideológica, com determinada linha de corrente política. Por quê? Porque os partidos vão atrás dos grandes grupos econômicos, se comprometem com esses grandes grupos econômicos. Todos sem exceção, não é? Os números estão aí. Aliás, o senhor falou da primeira divulgação aí, uma mesma empresa dá o mesmo valor para as duas candidaturas que estão na frente. Que estão com maior chance chance. E meio que, como eu já disse em algumas entrevistas, meio que eles fazem uma proporção. Bom, esses dois aqui estão em primeiro, pode ser que um dos dois ganhe, vou dar igual para eles. Esse outro aqui está em terceiro, vou dar um pouquinho menos. Ele tem menos chance, mas se ele subir na pesquisa, talvez eles venham até doar um pouco mais adiante. Agora, por que essas doações? Pergunto, já que eu estou falando com a FEComércio, embora isso seja uma plataforma que vai ser aberta à discussão para
toda a cidadania de modo geral, para toda a sociedade de modo geral. Mas aí me dirigindo mais especificamente à área das empresas. Pergunto aos empresários, qual é a empresa que tem no seu estatuto social o objeto social de doar para uma determinada campanha política? Nenhuma. Não é papel das empresas, não é papel das pessoas jurídicas participarem da atividade política estrito sensu, da atividade política. Não que os sindicatos patronais de empregados, as associações, né, as federações não têm o direito de opinar, de dizer, de falar. É óbvio que tem liberdade de expressão e responder, né, ou reivindicar em nome da sua grey, do seu grupo, dos seus filiados. É óbvio que tem, nós estamos na democracia e é para isso. Mas aí a outra questão é a seguinte, mas a contribuição financeira, essa contribuição financeira, ela não acaba ocupando um espaço que é do cidadão? Porque os partidos e as candidaturas, de vez de procurar o cidadão para doar, ele procura as empresas. Inclusive para dar satisfação também? E aí o que acontece? Se o cidadão tem que se envolver, porque não pode vir dinheiro das empresas, ele vai se comprometer mais com o candidato, ele vai ser mais responsável por determinado partido, por determinada candidatura e vai se envolver mais. É o que eu penso. Pode ser um otimismo exagerado da minha parte, mas eu penso que com isso a cidadania fluirá melhor. Deixa eu entrar em alguns assuntos do que pode estar numa plataforma de reforma eleitoral. Reeleição, o senhor é a favor de cargo executivo? Em 1997, em janeiro de 1997, quando foi votado o primeiro turno da emenda constitucional da reeleição, naquela época, naquelas discussões, eu era contrário. Depois, eu cheguei à seguinte conclusão. Um presidente da República no Brasil, ele, sem a reeleição, sem a condição, não é a reeleição dele ser naturalmente reeleito, não é isso. Sem a possibilidade de reeleição, ele tem o seu poder se esvaindo muito rapidamente, porque 4 anos passam muito depressa. 4 anos voam. Então, no primeiro ano, ele vai dar conta de aprender a máquina, no segundo, fazer alguma coisa, o terceiro, quando está indo, aí o quarto já esfria o café, porque ele já vai ter que lançar alguém para a sua sucessão, que não é a própria pessoa, e tem a oposição reivindicando também o lugar, o que é natural, o que tem que acontecer numa democracia. Pois bem, então, para um projeto político de nação, 4 anos é pouco, do ponto de vista do exercício simbólico do poder. Do ponto de vista do exercício simbólico do poder. Ou seja, se o parlamentar sabe que aquele que está no poder não pode ser reeleito, às vezes com 2 anos ele já vira as costas, né, e diz, esse aí eu não vou... Se ele vê, aquele ali tem a possibilidade de continuar, além desses 2 anos que faltam mais 4, ele já... Há um temor reverencial. E um mandato um pouco maior, sem reeleição? Na França são 7 anos. Parece um tanto quanto exagerado também por outro lado, porque se é uma eleição que a população não andou bem em escolher, foi uma escolha infeliz, isso é muito tempo. E eu penso que a reeleição com 4 anos, com a possibilidade de mais 4 anos, eu penso que tem se mostrado uma maneira de estabilidade democrática no Brasil. O Brasil não é, até a Constituição de 88, exemplo de estabilidade democrática. Ao longo da República Velha, nós vivemos em todas as décadas revoluções, guerras civis internas. Arthur Bernardes governou 3 anos e meio sob estado de sítio. Depois tivemos a Revolução de 30, depois tivemos a 32, a Revolução em São Paulo pela Constituição. Tivemos a Constituição de 34, tivemos o Estado Novo em 37, 45, depois República do Galeão, as crises, né? Juscelino toma posse ou não, depois a crise da renúncia de Jânio, a assunção do João Goulart, se assume ou não se assume, a emenda do parlamentarismo, depois o plebiscito que põe fim ao parlamentarismo, volta ao presidencialismo, depois o governo militar a partir de 1º de abril de 1964, e aí o período de eleições indiretas para presidente da República. Ou seja, antes da Constituição de 88, nós não tivemos no Brasil um presidente que foi eleito sem crise. Inclusive, você pode analisar que até a Constituição de 88, todo presidente que era eleito, ele era eleito e a primeira coisa que ele tinha que fazer era tentar sobreviver. Curiosamente, após a Constituição de 88, o primeiro presidente eleito pelo voto, Fernando Collor de Mello, é empichado. Empichado aqui falando
né, na vulgarização da linguagem. Sofre o processo de impeachment, porque não existe no português o verbo empichar. Mas aportuguesando a palavra impeachment, que vem, né, da língua inglesa, ele sofreu o processo de impeachment. Então veja, todo presidente que é eleito, ele corre um grande risco de cair. E eu penso que isso, se analisar a história do Brasil, ele ficou numa situação de maior estabilidade quando houve a possibilidade da reeleição, porque acaba esse temor reverencial, essa violência simbólica que é a reeleição, uma violência, o direito é uma violência simbólica e o direito à reeleição é uma violência simbólica do exercício do poder. Então, o que ocorre? Veja, o Collor caiu, sofreu o processo de impeachment, veio o Itamar Franco, depois do Itamar Franco veio o Fernando Henrique. Fernando Henrique eleito, qual que era uma palavra de ordem muito grande na oposição? À época o PT, fora Fernando Henrique, fora FHC. Fora FHC, etc. Então essa ideia da não legitimidade de quem está no exercício do poder. E veio o processo de reeleição. Fernando Henrique é reeleito. Vem depois na sua sucessão, a oposição a ele chega ao poder. E aí então assume Luiz Inácio Lula da Silva. E Luiz Inácio Lula da Silva quase cai no seu primeiro mandato com o processo deflagrado após as denúncias do Roberto Jefferson a respeito do mensalão. Em 2005. Em 2005, ainda no primeiro mandato. Se não tivesse a possibilidade de reeleição, será que o Lula teria terminado o mandato? Essa é uma questão que se coloca no ar, não é? Então, veja bem, eu acho que a reeleição, diante do histórico de crises políticas que há no Brasil, e por que ocorrem essas crises? Agora abrindo um parênteses, porque nós vivemos numa federação. Na verdade, nós somos uma composição de elites locais. São 26 estados e o Distrito Federal. Não existe uma elite nacional no Brasil. O Brasil não é um estado composto unitariamente de um único projeto, né, de visão, né, de mundo, de vida. Há complexidade no mundo empresarial, com disputas em razão de locais. A guerra fiscal, basta falar da guerra fiscal. Né? Acho que essa é a maior representação dessa divisão. Dessa divisão, né? Do país. A divisão do bolo, do orçamento, tudo isso. Então isso corresponde a quê? Governar o Brasil é dificílimo. E a história mostra isso. Então eu penso que a reeleição, ela, embora eu analisasse, voltando lá quando eu falava, na sua discussão no Congresso em 1997, como um mal, hoje eu vejo como um benefício. Quando eu falo da reeleição, não é que a pessoa tem que ser reeleita. Automática. Não é isso. O fato de se ter o Instituto da Reeleição traz uma estabilidade institucional, porque essa ideia de vamos derrubar o presidente porque ele não presta, aquela ideia do golpismo, né? E falo isso como dando os exemplos como eu já dei. Qualquer presidente vinha lá, fora Sarney, embora o Sarney tenha sido eleito indiretamente, fora Collor, e o Collor acabou saindo. Depois veio fora FHC, na época do mensalão, fora Lula. Então essa questão de, olha, vamos levar no tapetão, vamos tirar, isso não é bom para país nenhum. Né? E é uma constante na cultura política brasileira. Então a ideia de uma reeleição, eu penso traz uma possibilidade de uma violência simbólica maior e uma estabilidade institucional. Um presidente negocia com o Congresso e se discute a representatividade do Congresso atualmente. Fala-se até de uma possibilidade de mudar a forma de votação, se seria hoje a lista aberta e tem coligações, às vezes alguém que teve menos votos, mas pertence a uma coligação forte, vai à frente daquele que teve, de repente, 10, 30, 40 mil votos a mais do que ele, em alguns casos muito mais do que isso. Voto distrital é uma alternativa para o Brasil, o senhor acha, misto ou puro, evidentemente, levando-se em conta... grande cientista político francês da década de 40, década de 50, suas principais obras, embora tenha publicado mais adiante também, mas já falecido, Maurice Duverger, ele escreveu uma obra clássica a respeito dos partidos políticos. E, sinteticamente, o que ele diz? Quando você tem uma eleição de base proporcional, em que o voto para o parlamento não é majoritário e sim proporcional ao número de votos, isso naturalmente leva à diluição de partidos políticos. Por quê?
Se você tem o bipartidarismo, é quando vai ganhar A, vai ganhar o B. Se você tem um sistema que possibilita ganhar A, B, C, D, E, F, e ainda com coligação, né, ainda com coligação, em que aquele mais inexpressivo pode conseguir ali uma possibilidade de ter um deputado eleito numa coligação, computando votos, né, da coligação como um todo, isso daí leva a uma diluição do número de partidos políticos. E uma diluição de número de partidos políticos num parlamento leva a uma dificuldade maior de, no presidencialismo, se ter uma maioria estável. Também já dizia Maurice Duverger, à época, lá atrás, quando escreveu, que quando há 2 turnos de votação, isso também leva a uma proliferação de partidos políticos. Por quê? Porque se você não vai ganhar ou perder na primeira volta, se você tem uma segunda chance, todo mundo se coloca na primeira. Claro. E aí só vai se unir lá na segunda tentativa, no segundo turno, alinhando-se a A ou B se não entrou. Mas se entrar, ele vai ter a chance de disputar. Então, o Brasil conjuga, desde a Constituição de 88, desde a década de 30, o Brasil tem a plataforma proporcional. E desde a Constituição de 88 tem os 2 turnos. Ou seja, o Brasil ele veio ampliando, ao longo da sua história, um sistema eleitoral que dá ensejo à pluralidade partidária e não à concentração dos números de partido. Ao lado disso, você tem a história do pêndulo. Que pêndulo que eu quero falar aqui? O pêndulo da história no sentido de, com o governo militar, se instituiu o bipartidarismo. Então, quando acabou o governo militar e veio a redemocratização, bom, então precisamos liberar os partidos políticos. E aí ficou muito fácil criar partido político no Brasil. E é fácil criar partido político no Brasil e isso lhe dá acesso a fundo partidário, dinheiro do orçamento na veia, diretamente para a conta do partido, e acesso à rede, cadeia de rádio e televisão. Sim. Mesmo que o partido não tenha parlamentar. Olha, isso tem representatividade? Tem. Do ponto de vista de negociações, o mundo da política, a gente tem muita história que a gente... né? Ministro, me permita uma última pergunta. Dentro da democracia brasileira, há um período, isso é talvez uma posição minha, há um período de exceção, sobretudo para veículos que têm concessão, rádio e televisão, em que as regras da democracia do veículo, que ele pode escolher com quem ele quer falar, o tempo que ele quer falar, enfim, é completamente diferente. O senhor não acha que é uma contradição essas regras eleitorais dentro desse período, no meio de uma democracia aberta como é o Brasil? A maneira como eu vejo isso é o seguinte, as pessoas acabam confundindo muito essas regras. E eu disse, inclusive, em um julgamento no Supremo Tribunal Federal em 2010, a respeito de uma ação da ABERT, exatamente das associações de emissoras de rádio e televisão, em relação à lei eleitoral, no que dizia respeito a programas humorísticos, em que se dizia que corria-se o risco dos programas humorísticos levarem a uma sanção das redes de televisão, principalmente, por conta de sátiras que faziam a candidatos, sátiras que faziam a políticos. E eu disse lá no julgamento, com o histórico que eu tenho de acompanhamento de eleições, de vivência, há muitos anos, seja como advogado, depois, agora como juiz, que não me lembro de casos de algum tipo de processo contra um programa humorístico. E realmente isso não ocorreu. Até porque se um candidato faz uma ação contra um programa humorístico, ele vai fazer com que o Brasil inteiro, com a divulgação desta ação, fique sabendo aquele programa que talvez poucas pessoas... Mas o jornalismo não é soldado de alguma maneira? Tenham visto. E acabou, então, o que eu disse é o seguinte, que quem acaba impondo a censura, na verdade, é a própria emissora, é uma autocensura. Evidentemente que as emissoras são concessionárias, mas também são empresas. E elas visam lucro. Imagine uma empresa de televisão receber a sanção de ficar fora do ar um dia. Ela perde muito dinheiro. Ela perde receita dos seus comerciais. Então, a própria emissora, ela passa a se autocensurar para não correr riscos. Então, isto leva com que então haja
vamos dizer assim, uma timidez dos programas em geral e dos programas jornalísticos também. Mas a lei eleitoral, se você fizer a leitura dela acurada, os programas jornalísticos estão liberados para a crítica. Ela diz explicitamente. Mas então, por que se diz que elas não podem fazer tratamento diferenciado? Ela não pode fazer tratamento diferenciado em determinadas circunstâncias. Não se pode ter uma novela que tenha alguém, uma novela que fique lá aparecendo alguém que seja uma figuração de uma pessoa candidata, seja para promover, seja para satirizar, seja para denegrir este candidato através de um personagem, por exemplo. Então, isso realmente é limitado pela lei. Você dar 20 minutos para um candidato num grande telejornal e dar 1 minuto para o seu adversário empatado na pesquisa. É um tratamento diferenciado. Agora, a crítica não. A crítica está excepcionada expressamente na lei. Agora, se os jornalistas, se os colunistas das rádios e das televisões não fazem esses comentários, não é por conta da lei eleitoral, é por conta de um temor das emissoras de que determinado comentarista extrapole no seu comentário. E lembre-se que a maioria dos telejornais são ao vivo e, de repente, esse comentarista acaba se animando e faz um uso do português de uma maneira que possa realmente extrapolar do ponto de vista da crítica, indo para um ato ofensivo, indo para algo que não corresponda à verdade, e daí dá ensejo a uma sanção, se provocada a justiça eleitoral por algum interessado que se sinta prejudicado. Então, é nesse sentido que, na verdade, não é a lei eleitoral que impõe essa restrição às empresas de rádio e televisão, que são as plataformas que são veiculadas através de meio de concessão pública. Na verdade, são os próprios empreendimentos, as próprias empresas, que estabelecem regras rígidas internas para evitar que, eventualmente, sofram sanção em razão de um exagero de um funcionário. Ministro, boa sorte ao senhor. Eu que agradeço. Que preside o TSE num ano especial como esse. Muito obrigado. Obrigado uma vez mais pela entrevista.